Nós vamos ter a intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes, depois vamos ter a intervenção do Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre. Vamos conseguir, em princípio, ter aqui um momento aberto a perguntas e respostas, aproveitando aqui, enfim, um pouco o desfazamento do horário do Presidente do Banco Português de Fomento. E, portanto, vamos rentabilizar o tempo e vamos ter aqui motivos extra de interesse nesta sessão final. Para já, então, o Presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes. Muito boa tarde a todos. Cumprimentava o Sr. Ministro, Presidente do Politécnico, Pedro Pimpão, todas as associações presentes, as empresariais, também os outros colegas autarcas, toda a população que hoje está a participar nesta conferência para falar sobre o futuro pós-calamidade. E começo por aí mesmo, o falar do futuro, quando ainda há pessoas que não estão preparadas para pensar no futuro, porque ainda estão no período de calamidade. Este é o primeiro apontamento que queria deixar. Amanhã faz 2 meses e temos 50% da população no Concelho de Leiria e na região ainda sem comunicações. E, de facto, essas pessoas ainda estão privadas de algo que é fundamental, que se habituaram ao longo dos tempos a ter. E, portanto, há aqui ainda uma preocupação de pensar e de agir no período que chamamos humanitária e de resposta à calamidade, que é preciso salvaguardar. Porque temos ainda entre nós uma camada importante dos nossos munícipes que ainda não têm não só a comunicação, como têm ainda as suas indústrias destruídas, as suas casas destelhadas e que aguardam por poder passar esta fase, que sabíamos que ia ser mais demorada do que inicialmente se previa, para poderem projetar o seu futuro. E por isso há um trabalho importante que é, nesta primeira fase, que já de 2 meses, pensarmos, agirmos de maneira muito rápida, rigorosa e transparente na resolução dos problemas que estão ainda bem visíveis no território. E dentro dessa resposta mais imediata, uma das coisas que defendo e que tenho insistido para pensarmos também no futuro é no diagnóstico claro daquilo que o comboio de tempestades provocou nos territórios afetados. E esse é um trabalho que é decisivo para pensarmos o futuro, porque a resposta tem que ter critérios de justiça, proporcionalidade e de eficiência. Os territórios mais afetados não podem ser tratados como aqueles que foram menos afetados. E por isso a identificação clara daquilo que são os danos provocados na economia, nas casas das pessoas, nos equipamentos públicos, sejam eles municipais ou do Estado, e naquilo que é também o impacto nos territórios, no que diz respeito, em especial à floresta. E dentro do período que estamos a falar, que é o período ainda de calamidade no sentido de emergência, temos a preocupação das comunicações, tem sido um trabalho incansável, mas ainda demorado, que é a reposição de toda a fibra óptica e toda a internet nas casas das pessoas. Tem sido combatido com a rede móvel, através da reconstrução de muitas das antenas que foram destruídas, mas tivemos um impacto só no Concelho de Leiria de cerca de 28.000 postos de madeira que tombaram. Portanto, esta é a tarefa que hoje temos de estar no terreno para essa reposição. Paralelamente, há um desafio muito grande, que é a questão da floresta. A floresta, neste momento, e para falar da floresta, para as pessoas que não são da região, só explicar o seguinte: nós somos conhecidos pelo nosso dinamismo económico, industrial, mas 50% do território de Leiria, aproximadamente, é floresta. A floresta faz parte da nossa identidade. É o pinhal que, desde sempre, faz parte da identidade da região. Quando se fala no pinhal de Leiria, que tem a Marinha Grande, Pombal, Alcobaça, Nazaré, que no incêndio do pinhal foi superior a 10.000 hectares,
No que está atualmente registado, porque existem imagens satélites onde já se identificou aquilo que foi o prejuízo provocado pelas tempestades, no caso particular de Leiria, 25% da sua mancha florestal está tombada, destruída, e por isso está não só a impedir caminhos florestais, mas está a criar massa combustível para os dias de calor, como é o dia de hoje. E a semana passada já houve ignições e já houve combate a incêndios. Portanto, hoje, de facto, a grande prioridade em termos desta fase que ainda estamos a viver é a limpeza dos terrenos, é a desobstrução das vias florestais, para agirmos em prevenção, em rapidez, para o período que iremos atravessar, que será o período de calor. E, portanto, este é o sinal que queria transmitir, ainda dentro desta área muito importante, que é as preocupações do nosso dia-a-dia. E no que diz respeito à floresta, o dispositivo que vai ser montado vai obrigar, mais uma vez, ao envolvimento de todos, e o nosso desejo é que a experiência que tivemos durante 2 meses, em que muitas coisas não funcionaram tão bem, porque agimos em reação, e globalmente bem, ninguém está preparado para uma situação destas. No caso da floresta, o problema está identificado. O que é preciso agora é agir. E agir como? E esta é a nossa preocupação. Nós temos estado a conversar com o Governo sobre esta matéria, e um exército tem que se formar, exército entre aspas, grande, para que os 4 concelhos onde há mais floresta atingida e que são identificados, Leiria, Marinha Grande, Pombal e Orém, se possa intervir no curto prazo na limpeza dos terrenos, se possível pelos privados, para poderem valorizar ainda a madeira que têm, que é sua, e a seguir com uma robustez maior, através do trabalho com a fileira das madeiras, para conseguir retirar todo este material do terreno. Portanto, este é presente. E no futuro temos falado numa reflorestação equilibrada, ordenada. Portanto, em qualquer um dos cenários que estamos a falar, seja de floresta, seja de indústria, seja de equipamentos públicos, como vias, escolas e outros, há sempre estas 3 áreas. A calamidade e a recuperação rápida, para retomar a normalidade, a dita normalidade, se possível, enquadrar o mais rápido possível aquilo que tínhamos no dia 27. Uma preocupação, um segundo nível, que é a resiliência. Já vou explicar qual é a leitura desta fase, ou deste nível de intervenção. E um terceiro nível, que é o nível do futuro, que é o tema hoje do nosso debate. Em alguns casos, a segunda parte, que é da resiliência, tem que atingir logo o nível também da transformação e do futuro. Um caso concreto. Eu vou dar o exemplo das escolas. Está aqui o Sr. Ministro, ele conhece, tem acompanhado, conhece bem as escolas. Há escolas do segundo e terceiro ciclo, pelo impacto que houve por parte das tempestades, tivemos a primeira fase, que foi a fase da retoma, para voltarmos a ter crianças e jovens nas escolas, o objetivo alcançado, com contemporalização e com aquilo que foi possível fazer, mas que está muito pior do que estava no dia 27, mas está funcional. E a dúvida é, na segunda fase, devemos juntar a resiliência com a transformação. E é essa decisão que é muito importante para os territórios afetados, é que não basta reconstruir, tem mesmo que se fazer diferente. E esse esforço, nas escolas que estão identificadas, muitas delas não estavam tipificadas no nível de intervenção prioritário, agora tem que subir no mapa das prioridades. É uma decisão justa, equilibrada, e que naturalmente tem que merecer o financiamento necessário para fazer. Não podemos continuar a ter, durante 2 anos ou 3 anos, crianças e jovens em contentores escolares. Ou pelo menos possam estar com a obra a decorrer, porque é um estímulo. Estão aqui, mas estamos a trabalhar, estamos a construir. No que diz respeito à resiliência, o que é importante tirar de lição desta tragédia? Há situações que têm que estar preparadas
para choques como aquele que tivemos. E porquê é que têm que estar preparadas? A Europa, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, quadruplicou o investimento público em eventos de pós-catástrofe. Portanto, as catástrofes igual àquela que vivemos tornaram-se habituais na Europa. E, portanto, a União Europeia gasta todos os anos, desde a Grécia, desde os sismos na Croácia, desde o Dana em Valência, desde em 99, com a Klaus. Nós temos analisado muito o que aconteceu com a Klaus. A Klaus foi uma tempestade que entrou por Bordeaux, no mesmo sistema como entrou o nosso, e varreu toda a zona do sul de França, atingindo Andorra, e destruiu maciçamente a floresta daquela altura. Com uma diferença relativamente a nós, é passado uma semana, já estavam a tirar madeira. Para além de estarem a reconstruir. O nosso processo da floresta está mais lento, porque também não temos tantos meios. Mas em França, recorreu-se a empresas estrangeiras para fazer esse trabalho. E houve uma preocupação imediata. Uma vantagem que eles têm, que nós, infelizmente, não temos. Eu sei que há pessoas ligadas à fileira da floresta. Aqui nós conhecemos bem a fileira. A França é um exemplo de um país que aposta nas interprofissionais. Fazem uma cadeia de valor, desde o produtor de frutas até à distribuição. Portanto, funcionam de uma maneira vertical. E, portanto, quando há um problema, quando há uma política a ser implementada, as interprofissionais são agentes de transformação e decisão no país. O nosso caso, por um déficit de organização, basta ver cooperativas que funcionam ainda de grau 1, em Espanha há cooperativas de grau 2, o que significa que juntam várias cooperativas numa lógica vertical. É muito mais fácil, quando o sistema económico está verticalizado, poder implementar medidas mais eficazes e rápidas. Na Fileira da Floresta aconteceu isso mesmo. E, portanto, no caso da resiliência, dos ensinamentos que temos que ter, pelo facto disto acontecer mais vezes, como a Europa tem verificado nos últimos anos, porque as alterações climáticas assim o estão a provocar, e abre aqui um parêntese, as alterações climáticas não podem servir de bode expiatório para a incompetência de quem gera os territórios, ou pela nossa insuficiência. Não estou aqui a fazer nenhuma crítica em particular. Mas uma inundação é diferente de uma tempestade. E no caso de uma inundação, se tivermos o sistema de drenagem dos próprios rios desassoreadas e preparadas, é uma ação humana de manutenção, de prevenção, e as cheias são perfeitamente controladas. E, portanto, o bode expiatório de usarmos alterações climáticas para responder àquilo que não fazemos, como comunidade, como investimento público, não pode servir de desculpa pelo facto de chover cada vez mais, que é verdade. Portanto, há aqui um reforço de resiliência na despesa de manutenção e prevenção que tem que existir não só nos rios, nas bacias, na floresta, e que, pelo facto de existirem cada vez mais fenómenos como aquele que verificámos, quer de chuvas, quer de tempestades, temos que intervir em prevenção. Mas do que ficou bem evidente é o efeito de cascata. Em qualquer um dos cenários que se verificaram e que já temos várias experiências na Europa e nas zonas tropicais já acontecem com muito mais frequência, sempre que há tempestades deste género, o sistema é sempre igual. Cai a eletricidade, cai a água, cai a comunicação, fica bloqueado durante semanas até à reposição. Portanto, este efeito de cascata tem um fator decisivo, que é a eletricidade. Portanto, o nosso sistema de distribuição de energia tem que ser mais resiliente. Essa foi uma das coisas que nos últimos 2 meses mais temos debatido, que é uma questão de soberania nacional. Nós temos que ter um sistema resiliente. As nossas torres não podem ajoelhar perante uma situação destas no futuro, porque ninguém vai compreender que não aguentem 190 km/h, 200 km/h, porque já sabemos que elas vão ser mais frequentes. Portanto, a resiliência da distribuição de eletricidade no país tem que ser feita com mais investimento. E esse investimento tem que ser feito não só porque pagamos pela distribuição da eletricidade, e pagamos da mesma fatura onde se paga o consumo, às Endesas, à Galp, por aí adiante, EDP, distribuição, etc. Pagamos também
aquilo que é a despesa de manutenção e funcionamento da E-Redes e da REN. E por isso este desígnio tem que ser mesmo incluído nas nossas preocupações futuras. O que é que fez a França? A França gasta, em média, por ano, cerca de 5 mil milhões a enterrar linhas. Eu não estou a defender que se deve enterrar tudo, mas em zonas críticas tem que acontecer. E onde for possível, tem que se mesmo investir. Porque o sistema tem que ser mesmo resiliente a fenómenos que se vão repetir. Nós tivemos o Leslie, em 2018, e passado este tempo, em 2026, tivemos a Christine. A probabilidade... E porquê é que temos de ser sociedade resiliente? Porque sabemos que dentro de pouco tempo vamos voltar a ter este fenómeno. Esta é a realidade crua e dura. Quando se fala de resiliência, já vou continuar a falar, porque eu tenho algum tempo, vou-vos pegar uma seca, pronto. A questão da resiliência, felizmente, nós somos um povo resiliente. Eu pensei muito, é porque é que isto nos calhou a nós, não é? E calhou-nos, mas desde o primeiro minuto soube que íamos vencer. Iríamos dar provas de resiliência e de recuperação mais rápido que as pessoas podiam imaginar. Porque está no nosso ADN. Porque já passámos muitas crises. Porque já muitas empresas foram abaixo e voltaram a sair, mas tiveram que ir para o estrangeiro para reerguer, etc. O fenómeno de reerguer faz parte do nosso ADN. Porque tivemos o incêndio de Leiria, tivemos o incêndio de Trógão Grande, tivemos o Leslie. Portanto, é natural que a nossa sociedade, a nossa comunidade regional, esteja habituada às adversidades e a erguer-se. Só há um território no país que é muito fustigado também e cuja resiliência também existe perante os fenómenos extremos, que é os Açores com os sismos. E a região centro é resiliente, as pessoas, perante os fenómenos de incêndios florestais e de vendavais. E, portanto, a região centro é uma porta de entrada para futuros fenómenos destes. Há um dado que é importante, e agora voltando um bocadinho atrás, tem a ver com a prevenção e com a previsibilidade. Estão todos recordados daquilo que foram os avisos e os modelos que o IPMA avançou no dia 27 e no dia 26, em que anunciaram a tempestade, e os modelos que o IPMA utiliza dava a entrada da tempestade entre Mira e Figueira da Foz. Mas havia a correr na internet modelos feitos por outros especialistas, jovens cientistas, que acertaram o sítio onde vinha entrar. O próprio IPMA tem que ser uma estrutura, e atenção, eu volto a dizer, isto não é crítica, nem é uma crítica política nem partidária. O próprio IPMA tem que fazer um balanço daquilo que aconteceu. Nós vamos precisar mesmo de um instituto capaz de ter mais informação, mais estações, mais imagens, mais valorização, mais participação científica para encontrar modelos de previsão mais ajustados. Porque o pré-posicionamento de meios, no caso concreto de geradores, de reposição, etc., podia ter sido melhorado se tivéssemos tido um modelo previsível, porque a região de Coimbra estava à espera da entrada do Christine e nós estávamos, perante o aviso, a pensar que seria mais a norte. Fechando a questão da resiliência, já falei das linhas de distribuição de eletricidade, muito importante para o futuro do país, porque é a soberania do nosso território, é o nosso dia-a-dia. Sem eletricidade, tudo falha. E dei muitas vezes o exemplo do apagão, porque esse foi geral no país. Aconteceu também no dia 27, foi no dia 28. E que, de facto, a diferença entre 18 horas em que tivemos apagados e 30 dias, que foi aquilo que muita gente sofreu, imaginem a carga de sofrimento, de paragem, de prejuízos, que não é ter uma economia, uma comunidade parada tanto tempo. Portanto, o investimento nas linhas de distribuição de eletricidade é decisivo, em que tem que existir entidades reguladoras que consigam, perante estas empresas, ter um sistema de investimento na sua, e que tem naturalmente de ser apoiadas por são caras. Há uma parte da resiliência que passa também pela previsão, no que diz respeito ao IPMA,
linhas de distribuição de eletricidade mais resilientes e a questão das comunicações também muito mais eficaz. Esta coisa de fazer estendais pelo país, que é aquilo que se faz, quando se fibra, é fibrar. Vamos fibrar a cidade, vamos fibrar a aldeia. É uma coisa terceirmundista. Nós temos postes de madeira com rolos de fibra óptica a percorrer o país. Para além do impacto visual, que ninguém gosta, nós temos mesmo, e atenção, onde passa um cabo, passa 2, passa 3. Já que vamos fazer resiliente o sistema, partilhem o cabo. Partilha de investimento. Já que vão ter que fazer, o que está a ser feito agora é o tal nível 1, que é da recuperação. No fundo, estão a fazer excertos na linha de fibra, não a estão a substituir, mas mais tarde, é uma operação que vai demorar mais meses, depois desta, vão ter que fazer fibra nova. Quando fizerem fibra nova, falem com os municípios, falem entre as 3 operadoras principais, a Altice, Vodafone e a nós, e partilhem cabo. E onde for possível, vamos enterrar também. Porquê? Mais resiliência. Quando voltar a superar, não vai abaixo. Que Leiria seja um exemplo. Já que está destruído, que se construa bem. Demora mais tempo, custa mais dinheiro, mas este território merece. E este é um trabalho na área da resiliência que devemos estar preparados. A parte da transformação, que é o tema de hoje associado, o futuro pós-calamidade. Modelo de pensar e executar o futuro. Primeiro, recursos. Há recursos que têm que vir já para pagar a calamidade, aquele período. Tenho dito, no caso do município, eu iria 13 milhões de euros. Onde é que estão os 13 milhões de euros? Para quê? Para as pessoas que mas 13 milhões de euros é muito dinheiro. Então nunca pensámos gastar tanto dinheiro. Bem, a primeira decisão é, nestes momentos críticos, não há indecisões, é para fazer. Não interessa quanto custa, faz. É preciso abrir escolas, contratem contentores. Foi um pavilhão abaixo, contratem uma tenda. Terminal rodoviário foi abaixo, provisório, 2 dias, vejam como é que se faz. Desimpedir estradas, todos os empreiteiros têm máquinas, serra, motosserra, volta para o terreno. Peçam qual é o orçamento, e o peçam o orçamento não é telefonar naqueles dias, é ir à porta da empresa falar com as pessoas. Foi a loucura. Essa despesa, e dentro desta despesa há uma despesa muito relevante. As pessoas não têm a mínima noção, acho eu. Nós, em termos de despesa com o ambiente, ou seja, com os lixos, que resultam de uma tempestade desta dimensão, é enorme. Telhas, painéis, telha lusalito, portanto a chamada amianto. Nunca vimos tanto amianto. Como foi feito no Dana, eles criaram em cada freguesia, em cada vila, pontos de recolha de lixo. Nós criámos em cada freguesia uma. Ao fim de uma semana, eram campos de futebol que não estavam a ser usados, pelados, né? Que viraram autênticas lixeiras. Despesa só de mandar isto para a Valor Lixo ou para destinos próprios. Porque, por exemplo, a telha lusalito, o amianto, não vai para a Valor Lixo. Tratamento especial. Só aí foram 700 mil euros. 3 milhões de euros só na operação de limpeza. E não é de tirar o lixo, é de transportar do lixo dos nossos polos para o devido local. É uma despesa que nós não estávamos a fazer conta, né? Ninguém está a fazer conta. Mas tinha que ser feita, tem que ser paga. E depois há a obra, né? Como se atinge, nos 13 milhões de euros, há uma despesa muito importante nas obras de reposição imediata daquilo que nós consideramos prioritário, que foi das escolas. Nós temos 120 escolas, todas elas foram atingidas, uma com pequenas reparações, 1.000 euros, 2.000 euros, trabalho decisivo das juntas de freguesia, que conseguiram arranjar empreiteiros locais para reparar, mas as escolas onde bateu mais é as do segundo e terceiro ciclo. As do parque escolar, que foram investimentos feitos no âmbito do secundário, todas, aqui em Leiria, do resto do país, não sei, ainda aguentaram. São mais robustas, são mais recentes. Segundo e terceiro ciclo são as escolas que, com a descentralização para as câmaras municipais, ficámos com a tarefa
de as reabilitarmos. E no nosso caso, não passaram no teste. Grande parte delas não passaram no teste. Ao teste de stress. Porquê? Porque são construções com 30 anos, 40 anos, com telhado de amianto, algumas delas, e foram à vida. E era necessário recuperar, portanto, a primeira despesa muito importante dos 13 milhões de euros, recuperar as escolas para o início da atividade escolar. Prioridade absoluta. Há também, portanto, são este tipo de despesas que, quando falamos de calamidade, são estas: a limpeza, desobstrução de vias, aluguer de geradores, missões humanitárias de fornecimento de alimentos, contratação de equipas para começar a montar telhados. E nesta fase, se fôssemos a contabilizar todas as ajudas que tivemos, e se tivéssemos de pagar, não era 13, era o dobro. Só a montagem que se fez do armazém de entrega de lonas e de plásticos, nós chegámos a comprar 200 mil euros em lonas, mas tivemos muita oferta. Assim como tivemos telhas, nós tivemos 400 mil telhas distribuídas. Se cada uma custar €1, e depois há outra coisa, que é a telha, antes do vendaval custava 30 cêntimos, de repente passa a valer €1. 400 mil euros em telhas distribuídas. Vieram de todo parte do país e do estrangeiro. Pronto, para dizer que a despesa, o dinheiro imediato, é para isto: saldar a dívida acumulada que os municípios e outras entidades tiveram neste período. Na parte da transformação, é necessário, no instrumento que foi definido, que é o PTRR, identificar as áreas prioritárias de intervenção, de modo a que o território seja resiliente e que haja uma capacidade de resposta nos mais diversos equipamentos públicos, empresariais, e daquilo que é um Portugal preparado no futuro para estes efeitos. E, no nosso entender, a regra da reconstrução ou da transformação futura tem que obedecer ao mesmo princípio que tinha dito: diagnóstico dos danos, porque não podemos esquecer que o PTRR tem uma origem. Sabem qual é? As tempestades. As tempestades estiveram na origem, tanto mais que no início houve um pensamento objetivo que era para responder às necessidades iniciais, depois tornou-se nacional. Por isso é que a parte do diagnóstico é importante, porque a transformação futura terá que passar pelos mais afetados. E o país todo terá que merecer este investimento, mas não podemos ficar para trás. E é esse o trabalho que todos que pensam o futuro de Leiria, da região de Leiria, têm que estar conscientes. E esse futuro não se faz só com fundos, faz com um modelo participativo e de trabalho em rede. Porquê? Vai existir competição, como é óbvio, sempre há. Há competições entre municípios, competições entre empresas, entre territórios: eu tive mais, eu mereço menos, o habitual, que é o que cria stress neste momento. E cria ansiedade. O que nós sentimos hoje, neste momento, é ansiedade. E porquê da ansiedade? Nós vimos a nossa vida andar para trás. Nós estávamos a andar a uma velocidade, mas estávamos com uma velocidade cruzeiro, pronto para avançar, e de repente metemos a marcha atrás. Quem está a governar, seja num município, seja numa empresa ou numa associação, nós temos que voltar lá atrás e voltar a acelerar. Mas não vamos andar a 50 a hora. Queremos andar a 100 a hora, para podermos voltar ao ponto em que estávamos antes. E este é o grande desafio: a ansiedade de gerir a vontade de recuperarmos aquilo que perdemos. Isso faz com sinais, faz com confiança, faz com dinheiro, mas faz sobretudo com o envolvimento de todos. Falar a uma só voz, capacidade de interagir, capacidade de unirmos todos na construção de uma comunidade que só funciona se for resiliente, mas trabalhar em equipa. Há outro aspecto que
que eu acho que é importante naquilo que é, do ponto de vista futuro, daquilo que é a capacidade de investimento. O motor de investimento público nos últimos anos, o PRR é um bom exemplo, é, na parte pública, a importância das autarquias, equipamentos escolares, centros de saúde. Essa força de intervenção tem que se manter, mas estes territórios que vão ter que fazer este esforço de investimento também vão precisar de massa crítica, técnica, para o fazer. Porque estamos a falar de duas câmaras dentro de uma. E foi aquilo que se disse desde o início. Nós vamos ter que ter a câmara normal, aquela que mantém o funcionamento normal, e uma câmara que é a de reerguer o Conselho XPTO. E essa câmara vai conviver com a outra dentro da nossa cabeça. Esse é o exercício que faço todos os dias e que a minha equipa faz todos os dias. Nós reunimos, passado 3 semanas, com todos os funcionários do município, são 1.200, fizemos reunião no Teatro Zé Lúcio. E foi agradecido-lhes, dizer, pá, extraordinário. Uma coisa muito importante, dos 1.200, eles próprios estavam a sofrer porque muitos deles tiveram prejuízos. Ou seja, nós estamos a colocar carga num povo, numa máquina que está afetado. E em qualquer um dos casos que a gente tem lido ou que tem estudado, a saúde mental, o estímulo, é demolidor em muitos casos desses. E acho que aqui no Politécnico temos vários casos de pessoas que são professoras ou funcionários. Só para dar uma ideia, a Fundação Jónio Martins, para além de fazer um programa agora de financiamento de mecenato para o associativismo, a Fundação gastou 2 milhões de euros a apoiar os seus colaboradores. É muito, é só para terem noção do prejuízo. Felizmente é uma empresa que tem capacidade financeira, mas ajudou a reparar os carros, ajudou a reparar as casas, distribuição de alimentos, e, portanto, deu um esforço importante interno, porque sabia que a sua equipa estava penalizada. E, portanto, consegui garantir a estabilidade emocional, a capacidade de reação e a vontade de energizar e conseguir colocar em frente o nosso território. Portanto, estes são fatores emocionais muito importantes. E qual é o principal problema? A ansiedade, a vontade de fazer rápido, de retomar a nossa vida e colocar o nosso conselho, as nossas empresas, as nossas vidas como tínhamos no dia 27, e isso obriga naturalmente a que haja um rigor, uma transparência, uma vontade de incutir essa transformação. E é isso que tenho pedido. E é esse reconhecimento, esta necessidade que tem que ser evidente. E porquê? A região centro, em especial a nossa região de Leiria, tem uma dinâmica económica relevante. A maior parte dos pedidos de apoio no âmbito da segurança social das isenções são nesta região. Nós temos também o layoff onde há mais. Se nada for feito na atividade económica, o que temos a seguir é desemprego. E desemprego é a pior coisa que pode acontecer na economia. E por isso, para evitar, é necessário o estímulo necessário para o investimento na economia da nossa região. As respostas que têm que ser dadas na transformação é de facto mais organizadas, mais planeadas e ter esta capacidade de tornar o território resiliente e que têm que ser decisões tomadas com a rapidez que o momento exige. E para ser rápido, o trabalho tem que ser a equipa. E quem tem que executar é quem tem experiência de execução, quem tem capacidade de transformar os territórios dos últimos tempos. As associações empresariais com os seus empresários, as câmaras municipais com as comunidades intermunicipais, em articulação com o governo, como é óbvio, e com os fundos comunitários. E esta é a grande capacidade de transformação que temos que ter no nosso território. Uma última palavra. Quando disse desde o início que nós vamos surpreender muitas pessoas em Portugal com o que vamos fazer neste período de recuperação e de transformação do território. A nossa capacidade de trabalho, de energia, de dinamismo vai surpreender muitas pessoas e vai servir de exemplo também a nível do país para outras regiões. Eu tenho a certeza absoluta
porque felizmente temos massa crítica habituada a concretizar e a fazer. Mas para isso precisamos, neste momento, do tal estímulo, do tal financiamento, da tal confiança para fazermos. E esta é a maneira diferente de concretizar nesta fase. E esta questão do financiamento que eu tenho batido tanto é decisiva para a gente conseguir dar os passos que queremos dar. Muito obrigado pela vossa atenção.